Você já reparou como às vezes parece que existe uma força invisível dentro de você que trabalha contra os seus próprios objetivos? Você quer mudar, você sabe exatamente o que precisa fazer, mas na hora H, algo dentro de você simplesmente sabota tudo. E o mais intrigante é que isso não acontece uma vez ou outra. Acontece repetidamente, como se houvesse um padrão escondido orquestrando cada falha. A verdade é que a autossabotagem não é fraqueza de caráter, não é falta de vontade e, definitivamente, não é porque você não quer mudar de verdade. É algo muito mais profundo. É o seu cérebro tentando te proteger de algo que ele considera uma ameaça, mesmo que racionalmente você saiba que aquilo é bom para você. Vamos começar pelo conceito mais importante para entender a autossabotagem. O seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para te manter vivo. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Toda vez que você tenta mudar alguma coisa na sua vida, seja começar uma dieta, terminar um relacionamento tóxico, mudar de carreira ou simplesmente estabelecer limites saudáveis, o seu cérebro interpreta essa mudança como um risco potencial. Isso acontece porque mudança significa sair da zona de conforto. E zona de conforto, por mais miserável que seja, é território conhecido. O desconhecido, para o seu sistema nervoso primitivo, é sempre uma ameaça. Então, o que o cérebro faz? Ele ativa mecanismos de defesa automáticos para te puxar de volta para o que é familiar, mesmo que o familiar seja exatamente o que está te destruindo por dentro. Pense nisso. Quantas vezes você começou uma mudança empolgado, cheio de motivação, e depois de alguns dias ou semanas, simplesmente perdeu toda aquela energia inicial e voltou aos velhos padrões? Não foi falta de disciplina. Foi o seu cérebro entrando em modo de proteção, liberando substâncias químicas que criam desconforto, ansiedade e aquela sensação avassaladora de que você não vai conseguir. E aqui está o detalhe mais cruel. Quanto mais você realmente precisa daquela mudança, quanto mais ela representa uma transformação profunda na sua identidade, mais forte é a resistência interna. Agora vamos mergulhar em algo ainda mais perturbador. A maior parte da autossabotagem não acontece de forma consciente. Você não acorda de manhã e decide sabotar seus próprios objetivos. O que acontece é que existem crenças profundamente enraizadas no seu subconsciente. Crenças que foram plantadas lá na infância, durante experiências marcantes. E essas crenças funcionam como programas automáticos que rodam em segundo plano sem que você perceba. Se quando criança você aprendeu que não é bom o suficiente, que não merece ser amado ou que o mundo é perigoso, essas crenças vão criar um filtro através do qual você interpreta toda a realidade. E quando você tenta fazer algo que contradiz essas crenças fundamentais, o sistema entra em alerta máximo. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine uma pessoa que cresceu em um ambiente onde amor era condicionado a desempenho, onde ela só recebia atenção quando tirava boas notas ou se comportava perfeitamente. O que essa criança aprende não é apenas que precisa ser perfeita, ela aprende algo muito mais devastador. Ela aprende que ela, como ela é, não é suficiente, que o amor precisa ser conquistado através de esforço constante. Agora, avance 20 ou 30 anos. Essa pessoa quer construir relacionamentos saudáveis, quer ser vulnerável, quer permitir que alguém a ame de verdade. Mas toda vez que ela se aproxima de alguém que demonstra afeto genuíno, sem exigir nada em troca, algo estranho acontece. Ela começa a sabotar. Ela arruma brigas, se afasta emocionalmente ou simplesmente foge do relacionamento antes que ele se aprofunde. Por quê? Porque o amor incondicional não se encaixa na programação subconsciente dela. Aquilo é assustador, é contraditório com tudo o que ela aprendeu sobre como o amor funciona. E aqui está onde a coisa fica realmente interessante. A autossabotagem também está profundamente ligada à identidade. Você tem uma imagem de quem você é, uma narrativa sobre si mesmo construída ao longo de anos, e essa identidade funciona como uma prisão invisível.
Se você sempre se viu como alguém que não consegue terminar o que começa, como alguém que não é bom com dinheiro, essa identidade se torna uma profecia autorrealizável. Você vai inconscientemente criar situações que confirmam essa narrativa, porque o cérebro prefere estar certo e infeliz do que correr o risco de estar errado sobre quem você é. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Outro mecanismo poderoso é o medo do sucesso disfarçado de medo do fracasso. Todo mundo fala sobre medo de falhar, mas o que poucas pessoas percebem é que muitas vezes o que realmente paralisa é o medo de ter sucesso. Porque sucesso traz mudanças. Sucesso pode significar que as pessoas vão esperar mais de você, que você vai se afastar das pessoas que estão na mesma situação. Se você cresceu em uma família onde ninguém teve muito sucesso, inconscientemente você pode sentir que ter sucesso é uma traição. Então você sabota. Você chega perto do objetivo e comete um erro crucial, procrastina em um projeto importante, recusa uma oportunidade sem motivo aparente. A procrastinação, aliás, merece atenção especial. Procrastinação não é preguiça. É quando você quer fazer algo, sabe que precisa fazer, mas mesmo assim não consegue. E o que está por trás? Geralmente é perfeccionismo e medo de julgamento. Você quer que o resultado seja perfeito, tem medo de que, se não ficar perfeito, isso vai confirmar suas piores suspeitas sobre você mesmo. Então, é mais seguro não fazer. Porque enquanto você não faz, você pode manter a fantasia de que, se realmente tentasse, você conseguiria. É uma forma bizarra de proteger a autoestima através da inação. Se você está se reconhecendo nesses padrões, isso não é coincidência. A autossabotagem é universal, porque todos nós carregamos feridas, crenças limitantes, medos. E reconhecer isso é o primeiro passo para a mudança real. Você não pode mudar o que você não consegue ver. E já que estamos falando sobre entender esses padrões profundos, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal, porque toda semana eu trago análises sobre comportamento e psicologia. E deixa um like para que mais pessoas possam descobrir esse tipo de reflexão. Agora, como quebrar esses padrões? A primeira coisa é aceitar que mudança real é desconfortável. Você está reconfigurando circuitos neurais que levaram anos para se formar. O truque não é esperar que o desconforto desapareça, é aprender a se mover através dele. Quando aquela voz interna começar a te dizer que você não vai conseguir, reconheça que essa é a voz da autossabotagem tentando te puxar de volta. E em vez de acreditar nela, você simplesmente reconhece: meu cérebro está tentando me proteger de novo, mas eu vou continuar mesmo assim. Outro ponto crucial é questionar suas crenças fundamentais sobre você mesmo. Você precisa prestar atenção nos seus pensamentos automáticos, especialmente quando está prestes a fazer algo importante ou quando algo dá errado. Que história você conta para si mesmo? De onde veio essa história? E mais importante, isso é realmente verdade ou é apenas uma narrativa antiga que você continua repetindo? A maioria das nossas crenças limitantes não resiste a um questionamento sério, mas nós nunca as questionamos, porque estão tão integradas à nossa identidade. Se você quer mudar comportamentos, você precisa mudar a imagem que tem de si mesmo. Se você se vê como alguém que sempre falha, você vai continuar falhando. Mas se você começar a se ver como alguém que está aprendendo, em processo de transformação, seus comportamentos vão naturalmente começar a se alinhar com essa nova identidade. E como você muda a autoimagem? Através de pequenas evidências. Se você sempre se achou alguém que não termina o que começa, termine uma coisa pequena. Um livro, um curso online, organizar um armário. E quando terminar, registre conscientemente: eu terminei isso. Essas pequenas evidências vão reconfigurando sua autoimagem. Tem também o ganho secundário, algo que poucas pessoas falam. Muitas vezes nos sabotamos porque existe um benefício escondido em permanecer no problema. Pode ser atenção, pode ser evitar responsabilidade,
pode ser manter uma identidade de vítima que te absolve de assumir controle da sua vida. Se você sempre está lutando com os mesmos problemas, você tem uma desculpa pronta para não ir atrás dos seus sonhos reais. Até você reconhecer que existe um payoff em permanecer onde está, você vai continuar sabotando toda a tentativa de mudança. A compaixão é fundamental nesse processo. A maioria das pessoas que se sabotam depois se punem mentalmente, criando um ciclo vicioso. Você precisa entender que a autossabotagem vem de medo, de feridas antigas, de mecanismos de proteção instalados quando você era muito jovem. Você não é culpado por ter esses padrões, mas é responsável por fazer algo a respeito agora. E isso começa com parar de se odiar por eles. Quando você se sabota, em vez de se atacar, reconheça: isso aconteceu de novo, eu entendo por que aconteceu. E da próxima vez eu vou tentar algo diferente. E aqui está algo importante. Algumas pessoas ao seu redor têm interesse em que você não mude, não de forma maliciosa, mas porque sua mudança ameaça a dinâmica estabelecida. Quando você começa a mudar de verdade, algumas pessoas vão te apoiar, mas outras vão tentar te puxar de volta de formas sutis. Você precisa estar preparado para isso e decidir o que é mais importante: a aprovação dessas pessoas ou seu próprio crescimento. Outro insight: a autossabotagem geralmente aumenta logo antes de uma mudança real acontecer. É como se o sistema fizesse um último esforço desesperado para te manter no lugar conhecido. Se você está tentando mudar há meses e de repente sente um impulso avassalador de voltar aos velhos padrões, isso pode ser um sinal de que você está prestes a ter um avanço real. Quando a sabotagem ficar mais intensa, reconheça que você pode estar no ponto de virada. E já que estamos chegando ao final, se esse conteúdo despertou reflexões importantes em você, deixe um comentário compartilhando qual insight mais te impactou, porque além de ajudar o canal, sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa a se sentirem menos